Gente, deu um probleminha com a internet. Aí eu encerrei a live e tô reiniciando, certo? Gente, vocês estão vendo aqui tá dando para vocês enxergarem aí o cálculo? Sinalize aí se vocês estão enxergando o cálculo. Estão enxergando? Ou tá invertido? Vou dar só um tempinho pro pessoal que tava na live, que saiu, voltar novamente, certo? Vou explicar direitinho. Pronto. Não tem problema estar invertido não, eu vou explicar, certo? Eu vou explicar. Só vou dar um tempinho o pessoal que tá retornando aí, que teve que sair. Gente, explicando mais uma vez, o objetivo do nosso grupo é passar algumas dicas rápidas de acompanhamento nutricional. Esse grupo lá do WhatsApp, ele vai durar no máximo 30 dias, né? Quero trazer vocês para o Instagram e para o YouTube, porque fica mais fácil, não tem problema de você acumular, de roubar a memória do seu celular, certo? Então, assim, como prometido, eu vou ensinar o cálculo da água. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar seu peso atual, certo? Seu peso atual e multiplicar por 30. Por exemplo, se você pesa 50 quilos, você vai pegar 50 vezes 30. Eu quero todo mundo aí, sem vergonha. Resiste aí seu peso aí, diz aí seu peso. Escrevam aí o peso de vocês. Vamos, gente. Escrevam aí o peso de vocês. Quero um exemplo. Pronto. Sara colocou 66, certo? Então, Sara vai pegar 66 e multiplicar por 30, certo? Aí, o esposo, 90 quilos, vai pegar 90 vezes 30. Isso, muito bem. Todo mundo aí perdendo a vergonha de mostrar o peso. É isso mesmo. Pronto. Então, vamos lá? Então, vai pegar esse seu peso aí atual. O cálculo é feito no peso atual, viu? Por quê? Porque à medida que você vai perdendo peso, a quantidade de água vai diminuindo também, certo? Vamos lá? Vai pegar seu peso atual e vai multiplicar por 30. Ó, o objetivo do caderninho, tá vendo? Para anotar aí. Multiplicaram? Pronto. Esse valor encontrado aí é a quantidade de água mínima que você tem que tomar. Você não pode tomar menos do que isso, certo? Vou explicar novamente. Para você saber qual é o cálculo da quantidade de água que você deve tomar, você tem que multiplicar o seu peso atual por 30. Multiplicar seu peso atual por 30. Esse resultado que você encontrar aí é a quantidade mínima de água que você tem que tomar. Você não pode tomar menos do que isso. Se você está tomando menos do que isso, você está comprometendo todo o seu metabolismo. Você está... Isso, Sara. Você está comprometendo todo o seu metabolismo. Você está comprometendo a hidratação de sua pele, a hidratação do seu cabelo. Você pode usar o melhor produto que existe. Se você toma menos do que essa água aí desse cálculo, não adianta nada. Nada, certo? Pronto. Então, aprenderam aí a regra mínima da água?
regra mínima da água, seu peso atual multiplicado por 30. Agora, Débora, existe limite para a quantidade de água? Ultrapassar essa quantidade de água corre algum risco? Olha, é muito raro, mas é raro, muito raro alguém chegar a ser hospitalizado por uma hiperidratação. É raro, mas acontece, certo? Acontece, você passa mal porque tomou uma quantidade de água extremamente exagerada. Então, é bom a gente saber o mínimo e saber uma média para tomar, certo? Então, você vai pegar seu peso atual e multiplicar por 40. Mínimo de água, multiplica por 30. Máximo, não estou dizendo que você não possa tomar mais. Isso depende também da sua atividade física, viu? Porque se você tem uma atividade, se você é um atleta, você tem uma atividade física legal, você pode até tomar um pouquinho mais. Eu mesmo tomo a mais do que o meu topo aí de 40. Então, você vai pegar seu peso atual, multiplicar por 30, é a quantidade mínima. Depois, multiplica por 40. Olha, eu não tenho compromisso nenhum com quem não quer atingir esse objetivo da água, certo? Então, se você já encontrou seu primeiro obstáculo nutricional com relação à água, a gente vai bater de frente agora, porque ou você atinge esse objetivo, ou você já descarta, não vou dizer 90%, mas 80% da sua chance de você ter um equilíbrio nutricional. Se você não bater, pelo menos, o valor mínimo de água que você toma, certo? Todo mundo pegou aí o cálculo da água? Pegaram o cálculo da água? Todo mundo aí pegou, gente? Quem tá entrando agora? Eu já falei sobre o cálculo da água. O cálculo da água é o seguinte, você vai pegar seu peso atual, multiplicar por 30. Aí a quantidade de água mínima. Depois você vai multiplicar por 40. Não é a quantidade de água máxima. É uma quantidade de água muito boa para você atingir. Débora, como eu devo tomar essa água? Você não pode tomar essa água em grandes volumes, em grande quantidade, certo? Você tem que também saber fracionar essa água para você ser hidratado durante todo o dia, certo? Não consegue, não existe isso, não consegue. Certo? Consegue sim. Como eu disse antes, você só não tem solução para a morte. Você tá vivo, você consegue. Gente, ó, uma regrinha simples. Você consegue fazer alguma faxina na sua casa sem utilizar água? Consegue consegue limpar o piso sem água? Consegue lavar os pratos sem água? Consegue tomar banho sem água? Não, né? Então, como é que você vai fazer sua higiene interna? Só existe higiene interna com água. Aí você não consegue tomar água, mas consegue tomar aquele chá milagroso que resolve 90% de todos os problemas de saúde que você tem. Não tenho nada contra chá, mas se ele substitui a água, para mim ele é fracasso, certo? Então, água é prioridade. Amanhã o tema da live vai ser os 5 pilares da saúde. Eu já estou ensinando um, que é água, certo? Então, depois vem os outros 5. Então, já convida outras pessoas para participar. Eu vou anunciar o horário da live, certo? Eu vou abrir um espaçozinho rapidinho para quem tiver alguma dúvida para fazer. Eu já vou dar prioridade a quem fez, lá onde eu coloquei na enquete do História, que fez a pergunta, né? Teve uma pessoa que disse que não consegue controlar a fome. Né? Outras pessoas falaram lá que depois que mudou a alimentação, ficou com dificuldade para tomar água e ficou com dificuldade de defecar.
Geralmente isso acontece, viu, gente? Quanto mais você aumenta a quantidade de fibra da sua alimentação, mas não aumenta a quantidade de água, você vai formar o bolo fecal, mas vai formar o bolo fecal endurecido. Então, o resultado vai ser pior. Então, melhorar a alimentação tem que também adequar a quantidade de água, certo? Então, repetindo o cálculo da água. Pega seu peso atual, multiplica por 30. Essa é a quantidade mínima de água que você deve tomar. E a quantidade balanceada, você pega seu peso atual e multiplica por 40. Débora, eu vou sentir dificuldade de atingir minha quantidade mínima, quanto mais o cálculo por 40. Meu objetivo com você agora é o mínimo, seu peso atual multiplicado por 30, certo? É a quantidade mínima de água que você tem que tomar. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, a quantidade de água não pode ser menor do que essa desse cálculo que eu ensinei para vocês, certo? Outra coisa, eu sempre gosto de falar que quem faz cocô, quem defeca todos os dias é mais feliz. Tem muito a ver com o seu emocional também, né? Então você tem que criar hábito. Fazer cocô é hábito. O que é que acontece? Nós temos o esfíncter, que ele é acionado quando as fezes tocam na parede do reto. O que é que acontece? Nós, seres humanos, com a vida corrida que a gente tem, a gente está perdendo essa capacidade de perceber esse estímulo. Por quê? Porque as fezes tocou na parede do seu reto, veio o estímulo para você abrir o esfíncter para as fezes sair, mas você estava na correria, estava querendo estudar, estava querendo fazer isso, estava querendo fazer aquilo, aí você mesmo faz isso, ó. As fezes estão lá estimulando para você abrir, mas você está fazendo isso. Eu não tenho tempo, eu não posso sentar no vaso agora, eu não tenho como sair, eu não tenho como fazer. Aí você vai, ao longo do tempo, você vai perdendo essa capacidade do estímulo natural que a gente tem de fazer cocô. Tem que fazer cocô todos os dias. Quem não faz cocô todos os dias é mal-humorado, tem abdômen distendido, tem sérios problemas de humor. Pode observar, todas as vezes que você não faz cocô durante o dia, você fica emburrado, você fica estressado, você fica nervoso, briga com o marido, briga com o filho, quer arrancar os cabelos. Então, quem faz cocô todos os dias é mais feliz, certo? Então, tem que fazer cocô todos os dias e tem que tomar água. Quem aí não pegou o cálculo da água, todo mundo pegou. Teve um probleminha na live, na primeira live, o sinal da internet caiu. Eu estou improvisando aqui porque foi na correria mesmo, mas se eu tivesse que ir no salão para escovar meu cabelo, fazer maquiagem, melhorar o ambiente, melhorar a internet, eu não ia fazer nunca. Então eu resolvi fazer com o que eu tenho, né? Isso. Tenho dificuldade de ir ao banheiro. Tem dificuldade de ir ao banheiro porque muitas vezes não tem tempo para ir ou não é sua prioridade. Fazer cocô é prioridade. Bote isso na sua cabeça. Fazer cocô é prioridade. Vou passar o cálculo de novo. Seu peso atual vezes, multiplica seu peso atual por 30. Certo? Pois, a partir de hoje, dificuldade de ir ao banheiro vai ser sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Separar um tempinho do seu dia para fazer cocô. Seu intestino é um relógio. Agora você mesmo fica travando o seu intestino, não vou agora, vou amanhã, não vou depois. Não, é uma questão de prioridade, certo? Intestino é uma questão de prioridade. Estou comendo uva passas, muito cuidado com uva passas, viu? Porque uva passas não é uma melhor fonte de fibra, não. Por quê? Porque há uma concentração enorme de açúcar na uva passa. Então, você está resolvendo um problema, adquirindo outro. Existe fontes de fibra muito melhores, muito mais baratas, né? E está ao teu alcance. Aí você vai
partir para a celulose, vai partir para os legumes folhosos que tiver no seu quintal, que tiver à sua disponibilidade. Débora, eu não gosto de comer legumes folhosos. Aprende. Aprende. A sua memória gustativa tem que ser acionada. Então, você precisa ampliar o seu cardápio. E já vou dar uma dica para você, mãe. Ó, mãe, seu filho, ele só pode dizer que não gosta de um alimento se você tentar fazer com que ele coma, no mínimo, 12 vezes esse alimento. Aí, se ele recusar, realmente ele não gosta. Mas ele precisa ter experiência com esse alimento. Exatamente, laranja e comer o bagaço. Agora, lembrando para você, se você aumenta a fibra e não aumenta a quantidade de água, problema aí vai ser grande, viu? Porque vai formar o bolo fecal, mas vai formar endurecido e você vai ter dificuldade para esse bolo fecal sair. Ajuda. Eu tenho uma receita de alguns sucos, de alguns laxantes naturais e ao longo do acompanhamento eu vou passando para você. Tomar mel antes de dormir é aconselhável. Qual a finalidade desse mel? Isso depende muito do que você quer chegar com esse mel. Lembrando que criança menores de 1 ano não pode comer mel, viu, gente? Não pode tomar mel. Débora, você me estimulou a gostar de legumes que eu não comia. Isso mesmo. Tem que comer mesmo, né, Wanda? Você imagina você, ainda mais você que tem esse quintal maravilhoso aí, que pode plantar de tudo e colher de tudo, certo? Uma dica também, viu, gente? Quem me conhece sabe que eu procuro dar as dicas baseado na realidade, na sua realidade, né? Não adianta esses modismos que a gente vê, essas dicas de que tal alimento que nem é do nosso país funciona, é trazer para a nossa realidade, para o nosso quintal. Primeiro porque a gente precisa valorizar a agricultura familiar, né, o resgate dessa cultura, e também saber conhecer a fonte desse alimento. Conhecer a fonte do alimento é um segredo fundamental. Isso já é meio caminho andado. Lembrando que existem os legumes compactos e os legumes folhosos. Os legumes folhosos é uma fonte rica de fibra e de baixa caloria, certo? É uma fonte legal para ser incorporado no seu cardápio. Gente, não existe alimentação saudável sem um prato colorido, certo? Aí você precisa adequar quantidade e qualidade. O cardápio ele tem que ser muito bem monitorado. Monitorado por quem? Por você mesmo. Uma dica legal é de retirar toda medida caseira que estimule seus olhos. Aos meus pacientes eu ensino a trabalhar só com a colher de sopa. Retirar a concha e retirar aquela colher grande de servir. Na hora de montar o prato, utilizar só a colher de sopa. Outra dica é um prato equilibrado. Nós brasileiros, a gente come mais feijão do que arroz, né? O ideal é mais arroz do que feijão. Mas, Débora, o arroz não é carboidrato? Sim, e daí? Não existe, não vá na onda dessas dietas malucas de zerar carboidrato, não, viu, gente? Senão você pode gerar muitos corpos cetônicos e aí seu cérebro não suporta e você pode ter uma crise e aí toda a sua dieta vai por água abaixo. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês com esse cálculo da água. Então, qual é o desafio para amanhã? Adequar a quantidade de água ao seu peso atual, certo? Lembrando que o cálculo é o seguinte: multiplica seu peso atual por vezes 30, certo? Vezes 30. Sabendo fazer esse cálculo, você vai ter uma média de quanto de água você deve tomar.
não pode passar, não pode ser menos do que 30, certo? Isso, Wandas. Um prato diversificado e colorido estimula o apetite. Olha, se você tem idoso em casa, viu? Uma dica para quem tem idoso em casa. Tô falando porque Wanderson tem. Os idosos, eles ao longo do tempo, perdendo a capacidade de sentir o sabor do alimento, né? As papilas gustativas vão sendo gastas. Então, para o idoso, o ideal é ele comer com os olhos, literalmente, certo? Não gosta de beterraba? Aprende a gostar. Se a gente fosse fazer ou comer tudo que a gente gosta, né? Pode comer pipoca feita em casa? Pode. Olha, um segredo, quem estoura pipoca é o calor, viu, gente? Não é o óleo, não. Então, você pode comer a pipoca até com água. Bota um pouquinho de água para aquecer junto com o milho e ela vai estourar, certo? O problema da caloria da pipoca é a gordura que você utiliza para pipocar, certo? Mais dúvida, gente? Alguma dúvida? Estão dizendo aí que tá sem som. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Sinaliza aí se vocês estão me ouvindo. Sinaliza aí se vocês estão me ouvindo. Pronto. Se uma pessoa está dizendo que está normal o som, então porque está normal. Pronto. Pronto. Então, lembrando para vocês, amanhã nós vamos falar sobre os 5 pilares da saúde, certo? Não adianta também a gente resolver o nosso problema com a água e esquecer dos outros, certo? Porque a água para mim, é o topo do topo. É o topo do topo, mas não é tudo, certo? Não é tudo, não vai trazer a solução para a sua vida, não vai transformar a sua vida, mas vai ajudar bastante você a melhorar o seu metabolismo, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu poderia até demorar mais um pouquinho, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Espero que vocês tenham gostado e eu vou sinalizar o horário amanhã da nossa próxima live, certo? E para quem tá lá no grupo ou para quem desejar, o desafio de amanhã é não consumir nenhuma fritura, certo? Não consumir nenhuma fritura. Débora, amanhã é sexta-feira, é dia do lixo. Eu detesto essa explicação. Não existe dia do lixo, não existe comida. Se é lixo, não é nem para ser comido, certo? Se é lixo, não é nem para ser comido. Para de estar inventando moda de dizer que a gente tem que ter o dia do lixo, que não existe aí. Não conheço. Você não é gari, não trabalha com isso, então para que se referir? Então, amanhã, não consumir nenhuma fritura, certo? É o nosso objetivo para amanhã. Beijo, tchau, espero que eu tenha ajudado vocês. Me segue no Instagram, assistam o vídeo lá no YouTube, né? Aperta lá o like, se inscreve no canal para que a gente possa também atingir outras pessoas, certo? Tchau, beijo, boa noite para vocês.